Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste tempo de dificuldades, de sofrimento, de privações, e que o nosso Supremo e Bendito Pastor possa suprir cada uma das nossas necessidades. Você, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, você possa receber do Senhor neste momento da sua compaixão, da ação sobrenatural do Senhor, que consola, que transforma, que traz o bálsamo que tanto nós precisamos nesse tempo de sofrimento para todos nós. E eu queria compartilhar com os irmãos uma breve palavra que tenta levar a cada um de nós a reflexão sobre a nossa postura em tempos de sofrimento, como que eu e você nos portamos em meio às adversidades da vida. E o texto que eu gostaria de usar para esta breve meditação nessa noite é o texto de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Creio que os irmãos já devem conhecer este texto, já ouvirem em alguma oportunidade uma pregação neste texto. Eu mesmo já usei esse texto com os irmãos, uma oportunidade. Eu gostaria de usá-lo nessa noite para compartilhar algumas coisas importantes sobre como que nós reagimos quando as coisas não andam de acordo com as nossas expectativas, quando as adversidades são presentes nas nossas vidas, se a nossa fé continua de fato inabalável ou se de fato nós somos consumidos e influenciados por elas. Então, que essa mensagem possa levar a cada um de nós a compreensão de que precisamos manter a nossa postura de fidelidade ao Deus fiel a nós. Então vamos ler o texto, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Acompanhe aí na sua Bíblia, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Muito bem, queridos, esse texto, como eu já disse, é um texto conhecido pelos irmãos, onde nós temos uma situação contextual de sofrimento. Nós temos o livro de Reis dentro de um contexto onde a infidelidade era uma marca do povo de Deus, e Deus sempre foi o Deus fiel, o Deus da aliança. E nós vemos o povo de Deus
envolvido, misturado em muitas práticas pagãs, e certamente nessa prática, ou nessas práticas pagãs, tudo aquilo que se entendia como conceito da existência de um único e verdadeiro Deus estava sendo então desprezado. Numa situação como essa, nós precisamos avaliar a quem de fato buscamos, quem é Deus para nós, porque em situações de sofrimento, em adversidades, muitas pessoas começam a procurar alternativas. Então a confiança em um único Deus às vezes parece não ser suficiente, e elas tentam buscar outros recursos, outras ajudas, outros auxílios, para que o seu sofrimento seja de alguma forma minimizado. E nós temos então o povo de Deus sendo testado nessa questão da sua fidelidade. Então temos aqui um ambiente de um confronto declarado entre aqueles que são seguidores de Deus e aqueles que são seguidores de falsos deuses. No caso aqui de um Deus chamado Baal. E enquanto o povo de Deus se volta para a idolatria, para a busca de falsos deuses, de um Deus falso, um Deus inexistente, um Deus sem poder algum, certamente isso traz o castigo e o juízo de Deus sobre o povo de Deus. E nós então temos Deus usando toda essa situação de pobreza, essa situação de miséria, essa situação de calamidade, para poder de fato se apresentar como Deus da aliança. Então, dentro da perspectiva do povo, desse povo rebelde, desse povo que tem a infidelidade a Deus como uma característica, nós temos ali uma situação inaceitável, porque o povo ali está, então, enquanto adoram outros deuses, no caso o Deus Baal, que é o Deus, justamente o Deus conhecido como o Deus da vida, é o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade, seria o Deus que supre as necessidades. E esse Deus falso, Deus Baal, não está cumprindo ali com as suas prerrogativas de Deus. Então o povo sofre porque estão clamando a um Deus que não tem ouvidos, não tem olhos para poder ver de fato as necessidades do seu povo. Então temos situações aqui de desgraça, situações de fome, situações de miséria, as terras estão infrutíferas. Então nós temos aqui Deus permitindo uma situação de mal aos olhos do povo, para que ele possa então trazer o seu povo novamente para perto dele, esse povo se volte para ele, para que o seu povo se lembre de quem Deus possa compreender que Deus é um Deus fiel, é o Deus da aliança, é um Deus que tem um profundo desejo no seu coração de que o seu povo possa reconhecê-lo como o seu único e suficiente Deus. Nós temos, especificamente falando na vida dessa família, desta mulher, desta mãe de família, uma situação de adversidade. Ela representa, digamos assim, muitas pessoas que foram então acometidas de uma desgraça na sua vida. Então, onde já não se tem o marido para poder suprir as suas necessidades, nós vemos ela com necessidades financeiras, passando ali, enfrentando uma dívida que o seu marido deixou. Essa dívida certamente, se não fosse paga, acarretaria em mais desgraça para a vida dessa mãe, que seria a possível perda dos seus filhos. Então temos uma
grande preocupação na vida dessa mãe, esperando de fato um milagre na sua vida, algo sobrenatural para transformar completamente a sua realidade. E há uma verdade central que eu gostaria de destacar, que justamente ela resume o desafio para nós, no sentido daquilo que nós precisamos aprender com essa mensagem nesta noite. E a mensagem central é a seguinte: a nossa fidelidade ao Deus da aliança é fator essencial para revertermos uma situação de adversidade em bênção. Vou repetir: a nossa fidelidade ao Deus da aliança é fator essencial para reverter uma situação de adversidade em bênção. Será que não é esse o quadro que estamos enfrentando, irmãos, hoje em dia? Será que este quadro de sofrimento, de adversidades por causa deste vírus, não carece de uma transformação imediata, de um milagre acontecer para que tudo volte à normalidade? Será que não há pessoas sofrendo? Nós temos pessoas ainda em hospitais, ainda enfrentando a cura, esse processo da restauração da sua saúde física. Temos pessoas em hospitais com suspeitas ainda. Então temos aqui um quadro que esta família, que esta mãe enfrenta, que há necessidade de avaliação se de fato nós cremos num Deus que pode reverter completamente uma situação de adversidade e bênção. E o que é necessário a cada um de nós? E eu destaco aqui a questão da nossa fidelidade a Deus. Quem é Deus para cada um de nós? Será que cremos que Deus de fato é o Deus da aliança? É o Deus que firmou um pacto conosco, de ser o nosso supremo e bendito pastor, de saber que nada nos faltará, mesmo que ainda possamos passar pelo vale da sombra da morte? Será que temos a consciência que Ele está conosco, que a sua vara, o seu cajado nos protege, nos consolam? Será que nós cremos que de fato Ele nos caminhará, nos levará a um ambiente de pleno desfrute, um ambiente de paz, de calmaria? Será que nós cremos de fato nisso? É necessário a gente parar um pouquinho e avaliarmos o que nós entendemos ou que nós temos vivido acerca da nossa fidelidade ao Deus da aliança, para que assim possamos compreender se essa situação de fato ela poderá ou não ser revertida em bênção. Muito bem, queridos, uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês para reflexão: será que nós podemos realmente ser identificados por Deus como um remanescente de servos fiéis? Ou nos encontramos como aqueles que foram corrompidos pela adversidade e abandonaram a sua fé em Deus? Como que você se identifica? No meio de um caos social, no meio de um ambiente de sofrimento, onde pessoas estão reavaliando a sua fé em Deus, de fato Deus tem absolutamente tudo no controle, como que você pode ser identificado enquanto povo de Deus? Você é o povo que permaneceu fiel a Deus, que não se vendeu, um povo que continua permanecendo fiel a Deus diante daquilo que crê, das suas experiências com Deus? Como que você se avalia? Ou será que de fato, pela situação que estamos vivendo, você, quem sabe, abandonou a sua fé e a sua confiança no Deus da aliança? Talvez dizendo: eu acho que Deus não tem controle sobre essa situação. Creio que talvez não seja possível essa situação ser revertida. Talvez o que resta a cada um de nós é esperar se esse vírus de repente vai nos atingir, se seremos ou não contaminados, para aí então, quem sabe, esperarmos a morte. Mas eu queria, meus queridos,
destacar brevemente 3 motivos pelos quais de fato vale a pena permanecermos fiéis a Deus quando a situação é de adversidade, quando tudo parece que não há mais solução, não há mais para onde correr, não há mais o que fazer. O que precisamos aprender sobre permanecermos fiéis a Deus, descobrindo que de fato vale a pena sermos e permanecermos fiéis ao Deus da aliança. O texto que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é o Salmo de número 37, verso 28. E o texto diz assim, para que possamos destacar o primeiro motivo pelo qual vale a pena permanecer fiel ao Deus da aliança em momentos de adversidade. O texto diz assim: pois o Senhor ama quem pratica a justiça. Preste atenção: e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Temos aqui aqueles que de fato conhecem a Deus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que pelo conhecimento de Deus praticam a justiça, aquilo que é correto, aquilo que faz parte do caráter de Deus, e Deus compartilhou desse caráter ou desses atributos conosco. Então o Senhor ama quem pratica a justiça, e o Senhor não abandonará o seu remanescente fiel. Quando nós voltamos a nossa atenção ao texto central, ao nosso texto base, nós vemos que essa mulher, ela está muito próxima de perder absolutamente tudo aquilo que lhe restou na sua família, que foram os seus filhos. Você já conseguiu, você pai, mãe, já pensou na possibilidade de perder os seus filhos? Como é que nós estaríamos? Tranquilos ou angustiados, ou preocupados, ou desesperados? E para aquela mulher, meus queridos, perder os seus filhos implicaria numa condenação total à solidão. Não apenas a isso, mas ao sofrimento, ao desamparo, a quem sabe viver de mendicância, pedindo ajuda, esmola às pessoas. Será que eu e você consideramos isso um alto preço a pagar? Meus queridos, esse preço que essa mulher estava prestes a pagar, quem sabe seria um preço muito maior do que a sua dívida. Qualquer perda que essa mulher fosse ter na sua família, na sua vida, seria muito maior do que qualquer preço que ela poderia pagar do seu bolso. Mas nós vemos que alguma coisa vai acontecer na vida dessa mulher. E o milagre de Eliseu, do homem de Deus, na família dessa mulher, dessa viúva, vai começar a transformar esta sensação de abandono, desproteção social e familiar. Ela será substituída por uma consciência de fidelidade divina. Que Deus, Ele não desampara os seus fiéis. Deus ama o seu povo. Deus honra o seu povo que permanece de fato, como nós vimos no texto do Salmo 37, verso 28. Deus não abandona os seus fiéis. Vale a pena permanecer fiel a Deus. A pergunta que eu e você talvez devêssemos fazer nesse momento é: então, o que Deus requer dos seus filhos? O que Deus quer da minha vida? Numa situação como essa, a gente parece que se justifica, não é? Tentando fazer com que as nossas atitudes, elas possam, quem sabe, ser compreendidas por Deus. O que Deus requer dos seus filhos, meus queridos, é justamente essa consciência e a plena convicção de quem Ele é.
Ou seja, Deus quer que nós possamos conhecer quem Ele é, possamos conhecer o seu caráter, possamos conhecer o que Deus faz por cada um de nós. É a consciência da existência de um Deus que não falha, é a consciência de um Deus que está sempre conosco. O Salmo 27, versos 5 e 10 diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sob um rochedo. Será que a perspectiva deste salmista, ela se assemelha à minha percepção acerca de quem Deus é? Que ainda que as pessoas me abandonem, será que eu compreendo que Deus jamais me deixará? Será que eu compreendo que Deus de fato me guardará protegido na sua habitação, em um local de segurança? Será que Deus me colocará fundamentado em uma rocha, para que eu não me desequilibre, para que eu de fato me ache em total e plena segurança? Meus queridos, o grande desafio que aprendemos dessa mulher é que de fato vale a pena permanecer fiel ao Deus da aliança, porque Deus jamais abandona e Deus sempre honra a sua aliança. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aos irmãos nesta noite. Por que devemos permanecer fiéis? Porque, queridos, Deus não abandona quem Ele é. O nosso Deus é o Deus fiel. Não é aquilo que Deus simplesmente faz por fazer, mas é por quem Ele é. Deus não pode negar a sua essência. Deus não pode negar a sua natureza. Deus jamais nos abandonará. Deus não pode negar quem Ele é, e Ele é o Deus que honra a sua aliança, e Ele permanecerá fiel e jamais nos abandonará. Segundo ponto, segundo motivo que eu gostaria de destacar aos irmãos, porque vale de fato permanecer fiel a Deus nos momentos de adversidade, se encontra no Salmo de número 37, versos 25 e 26. Diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Há uma semelhança desses dois pontos, porque fala sobre a fidelidade. Deus não desampara, Deus não nos abandona, Deus permanece fiel à sua aliança, Ele honrará o seu remanescente fiel. E eu destaco então nesse segundo motivo, é porque vale a pena permanecer fiel, porque a fidelidade de Deus é uma garantia de provisão na hora certa e na medida certa. Quando nós olhamos para a história dessa viúva, nós percebemos que há uma comprovação de que fato Deus age na medida certa e no tempo certo. Na hora certa, porque a circunstância vivida pela viúva, ela era de decisão e de apreensão. Ou ela pagava a dívida, ou ela perderia os seus filhos. Não tinha de onde tirar o dinheiro. Ela necessitava de um milagre na sua vida. Os seus filhos seriam levados para se tornarem escravos. E meus queridos, será que talvez você já não compreendeu que milagres parecem acontecer na hora certa e na medida certa? Era isso que ela precisava na sua vida. E como é que acontece na medida certa? Acontece na medida certa porque o Senhor se manifestou pessoal, poderoso, até a hora em que o azeite caiu na vasilha. Aquela mulher pediu para que o filho pudesse ir até os seus vizinhos e emprestar vasilhas. E o milagre ia acontecendo, o azeite caindo, e ela chegou um momento em que ela perguntou:
pediu para o filho: filho, me traga mais. E o filho disse: já não há mais vasilhas. E quando disse isso, imediatamente o azeite parou de cair nas vasilhas. Ou seja, Deus, Ele age na hora certa e na medida certa. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, onisciente. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. E o mais interessante, meus queridos, que nós percebemos em todas as Escrituras acerca de quem Deus é. Nós vemos, por exemplo, no texto de Efésios capítulo 3, verso 20, dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Não apenas vem na hora certa, na medida certa, mas o nosso Deus nos surpreende, fazendo muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Mateus capítulo 7, verso 8 diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é o nosso Pai, o Pai nos supre as necessidades, faz muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, e nós precisamos confiar nesse Deus, sabendo que Ele nos ama e jamais deixará faltar absolutamente nada em nenhuma área das nossas vidas, nos momentos mais difíceis que nós possamos estar enfrentando. Então, se você acha que de repente no mercado vai faltar comida, nas farmácias faltarão as medicações, ou em qualquer outra área do comércio pode faltar alguma coisa da qual você necessite, espere, confie em Deus, que o Senhor não deixará faltar absolutamente nada para ninguém. Nós seremos perfeitamente supridos em tudo aquilo que necessitarmos. E por último, meus queridos, que eu quero destacar, porque vale a pena permanecer fiel a Deus em momentos de adversidade. O terceiro ponto, eu destaco o texto de Romanos 8:18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu destaco, meus irmãos, que vale a pena permanecer fiel a Deus, porque todo o sofrimento desta vida não se compara com as bênçãos futuras reservadas a nós. Uma situação como essa que nós estamos vivendo, muitas vezes nós só conseguimos olhar para o aqui e para o agora. E às vezes esquecemos que Deus tem preparado outras coisas para nós. Nós estamos só de passagem aqui, meus irmãos. Nós somos, como o apóstolo Paulo mesmo destaca, nós somos peregrinos, somos forasteiros. Este não é o nosso local final de morada. Há algo muito maior que nos aguarda, há uma morada celestial que Jesus Cristo preparou para cada um de nós. E quando nós voltamos mais uma vez a atenção para a nossa personagem central, nós vemos que, e podemos na verdade imaginar que essa alegria pelo suprimento das necessidades dessa mulher foi muito maior do que todo o sofrimento e angústia que ela estava sofrendo antes do milagre, não é? Então, de repente, quando nós estivermos face a face com o nosso Deus, ou nem então futuramente, depois quando tudo isso passar, as alegrias que nós vamos desfrutar em toda a nossa vida ainda durante aqui, as experiências com Deus, os milagres que veremos de Deus, compensará todo o sofrimento que eu e você possamos estar enfrentando neste tempo de reclusão, neste tempo de quarentena. As bênçãos futuras, meus queridos, na vida dessa mulher, ela é confirmada, comprovada no verso de número 7. Confira mais uma vez comigo. Diz assim o texto: ela foi
e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Tranquilidade futura. O milagre não apenas supriu uma necessidade momentânea, não apenas trouxe esperança para ela naquele momento de solução dos seus problemas, mas uma tranquilidade futura. Ela ainda poderia viver, pagar as suas dívidas naquele momento, e ainda poderia viver tranquilamente nos seus anos futuros. Meus queridos, o sofrimento, eu destaco que ele só se torna maior do que a alegria do milagre quando o milagre ainda não chegou. Repito, o sofrimento ele só se torna maior do que a alegria do milagre quando o milagre ainda não chegou. Pode ter certeza que o milagre vai chegar na sua vida. Não deixe que o sofrimento ele possa se tornar maior do que a alegria nas experiências que você já teve com Deus. Traga à sua memória ações de Deus durante toda a sua jornada, todo o seu caminhar de vida com Deus. Saiba que Deus não apenas fez boas coisas por nós, não apenas Ele está solucionando um problema momentâneo, presente, mas Ele nos dará segurança para enfrentarmos outras adversidades futuras. E aí, para finalizarmos a nossa mensagem de hoje, eu destaco e encerro com o texto de 1 Coríntios 2,9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqueles que amam a Deus permanecem fiéis a Deus. Não são as dificuldades, as adversidades, os sofrimentos, as incertezas desta vida que vão mexer na sua estrutura espiritual. Pessoas que de fato amam a Deus, que permanecem fiéis a Deus, serão fortalecidas dia após dia e demonstrarão que de fato amam ao Senhor, permanecendo fiéis, crendo que o Senhor jamais abandona aqueles que nele esperam. Meus queridos, será que você pode dizer que espera no Senhor, confia de fato no Senhor? Você se considera um remanescente fiel no meio de uma sociedade incrédula, no meio de um povo que se diz crente, mas tem misturado a sua fé a outra fé, a um outro Deus, unido a sua fé em Deus à fé em mais alguma outra coisa? Quem é você? Quem sou eu quando as coisas começam a complicar para o nosso lado? Será que eu e você permanecemos fiéis a Deus? Continuamos a confiar que o nosso Deus jamais nos abandonará, que Ele sempre estará ao nosso lado para enfrentarmos as lutas que jamais deixarão de existir? Vamos orar e pedir de fato para que o Senhor fortaleça a nossa fé nele a cada dia mais. Senhor, nosso querido e amado Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que este texto de fato, Deus, possa ser usado pelo Senhor para nos levar, ó Pai, à compreensão acerca da nossa fidelidade a Ti. Se cremos que de fato em momentos como esses, de sofrimento, de angústias, de reclusão, onde temos a nossa sociedade preocupada com este vírus, será que nós, ó Deus, permanecemos fiéis ao Senhor? O Senhor sabe, ó Deus,
porque o Senhor conhece quem somos, sabe quem somos, conhece os nossos corações. Mas nós clamamos ao Senhor que a nossa fé ela seja cada dia mais firmada e fundamentada em Ti e na Tua palavra, porque como nós já lemos aqui, como nós já compartilhamos aqui, o Senhor jamais abandona aqueles que em Ti esperam, aqueles que amam o Senhor, aqueles que praticam obras de justiça, aqueles que esperam que o Senhor certamente suprirá cada uma das nossas necessidades. Nós agradecemos ao Senhor por isso e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Tenham uma ótima noite e uma ótima semana em nome de Jesus.